Por isso eu quero convidar você, abra a sua Bíblia comigo. Livro de Isaías, capítulo 6, verso 8. Então ouvi o Senhor perguntar: quem enviarei? Quem enviarei como mensageiro a este povo? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. O assunto chamado talvez é um dos assuntos que mais tem gerado questionamentos quando se fala de vida cristã. Salvação, eu acredito que as pessoas já não têm mais uma dúvida sobre se foram salvas ou não, principalmente. Porém, quando falamos de chamado, ainda existem alguns questionamentos e até algumas dúvidas sobre isso. A ideia principal quando se fala de chamado, na mente de muitos cristãos, é que o chamado ele vai estar diretamente ligado apenas ao serviço cristão. Quando falamos então sobre chamado, algumas pessoas acabam tendo dúvidas. E principalmente, a mensagem principal na mente de algumas pessoas é que o chamado tem a ver com o serviço, tem a ver com a missão, tem a ver com o trabalho. De cada 10 cristãos, Tiago, que nós perguntamos sobre uma definição de chamado, tenho certeza absoluta que pelo menos 8 deles vão falar que tem a ver com o que eu vou fazer pelo reino de Deus. E de fato, o fazer, ele não está errado, porém, não é o único ponto. Lucas, quando a Bíblia fala sobre chamado, principalmente no Novo Testamento, nós vamos encontrar pelo menos, Fernanda, 3 pilares para o chamado. O primeiro pilar, quando a Bíblia fala sobre chamado, tem a ver com o chamado para sermos salvos. Então, se fôssemos colocar em fases, nós iríamos dizer, sem sombra de dúvidas, quando nós vamos falar sobre o chamado, poderíamos trabalhar talvez em fases. A primeira fase do chamado seria a fase da salvação, porque Jesus chamou a todos nós para sermos salvos. Você pode dizer um amém por isso? Todos nós somos chamados para ser salvos. Então o chamado ele está diretamente, intimamente ligado a esse primeiro passo que é a salvação. Ou seja, ninguém pode fazer algo, que é uma das definições de chamado, ninguém pode fazer algo pelo reino se não fizer parte deste reino. Uma pessoa ela só pode ser uma embaixadora de um reino se ela fizer, ou se ele for um cidadão, se ela for um cidadão deste reino. Então, em primeiro lugar, todos nós fomos chamados para ser salvos. Deus ele não te obriga à salvação, Ele te chama para ser salvo, Ele te oferece a salvação e você escolhe se você vai aceitar este chamado para você começar a trilhar esta jornada, esta caminhada. Então podemos dizer sim que este é o primeiro pilar do chamado. Chamados para ser salvos. Amém, queridos? Aí nós vamos encontrar o terceiro pilar. Eu vou pular o segundo de propósito. O terceiro pilar do chamado tem a ver com o serviço, tem a ver com a missão, tem a ver com o trabalho. Então o terceiro pilar, e ele é tão importante quanto os outros, mas ele não é o mais importante, ele tem a ver com aquilo que nós vamos fazer. Tem a ver com aquilo que o Senhor nos chamou com o seu propósito. Tem a ver com aquilo que nós vamos desenvolver como embaixadores deste reino. Poderia talvez até ser o ponto principal, depois de salvos, é o fazer. Só que antes do fazer, ou entre o ser salvo, nós precisamos entender que o chamado ele tem a ver com o ser. E é sobre isso que eu quero começar essa série de mensagens com vocês. Quando nós colocamos a nossa atenção e o nosso foco apenas no fazer, sem entender que para fazer eu preciso ter trilhado, pelo menos, pastor Anéia, os outros 2 pilares, eu preciso ter passado pelos outros as outras 2 fases, eu não consigo fazer se eu não ser. Então eu sou salvo, depois de salvo Deus vai me levar a um processo do quê? De transformação. E o ser aqui, Alan, tem a ver com a santidade. Antes de fazer eu preciso ser transformado santo para poder cumprir o que o Senhor me chamou. Nós entendemos esse primeiro sobre o ser. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7, Flávia, ele vai nos trazer exatamente o que nós precisamos como exemplo bíblico, declarado pelo próprio Jesus, Fernanda, sobre os chamados para ser. Ninguém vai fazer, ou ninguém vai conseguir ser eficiente o suficiente, se ele não estiver disposto a ser aquele que Deus o chamou para ser. É um texto muito conhecido, Mateus 7, 22. Jesus ele começa, Rafael, a falar,
últimos dias. Praticamente aqui, Elton, ele está falando sobre os juízos, né? Ou os tribunais. No Apocalipse nós vamos encontrar 3 tribunais. A gente poderia trabalhar os 3 tribunais do Apocalipse. O primeiro tribunal é o tribunal para a igreja. A igreja, depois de salva pela graça, ou seja, sem merecer somos salvos, a igreja vai passar por um tribunal chamado Tribunal de Cristo, que não tem o objetivo de julgar a igreja, você cristão, para entrar ao reino dos céus ou não, você já está salvo chegando lá, mas o tribunal tem um papel de levar-nos ao galardão, nos levar à recompensa do que fizemos aqui. Nós não precisamos fazer nada para sermos salvos, mas nós precisamos ter uma vida de trabalho, de servir ao Senhor, para sermos galardoados. Então nós vamos encontrar em 2 Coríntios capítulo 5, verso 12, dizendo: todos nós deveremos comparecer no tribunal de Cristo. Ninguém perde a salvação. 1 Coríntios 3, 10, ele vai dizer quem vai ser salvo e galardoado, e quem vai ser salvo, mas com dano, sem galardão. Não vou entrar nesse ponto aqui, a gente trabalha isso inclusive muito lá na escola do Start. O segundo tribunal é o tribunal das nações, depois do arrebatamento da igreja, 7 anos de tribulação na terra para quem ficar, lembrando que Jesus deixa claro que, pelo menos nas Escrituras, a minha avaliação, metade da igreja que se diz igreja de Cristo não vai ser salva. Se nós vamos entender, segundo Mateus capítulo 25, Jesus diz: 2 estarão no campo. Campo fala de seara, fala de trabalho cristão. Campo fala de seara, de trabalho cristão. Ele diz: 2 estarão no campo. Só vai estar trabalhando quem é salvo. Se não é salvo, não vai trabalhar. E nós vamos entender mais isso hoje. Ele diz: 2 estarão no campo. Um será levado e o outro será... Significa que parte da igreja não será salva. Se são 2, pelo menos 50%. Pastor, é uma doutrina? É uma interpretação bíblica minha. E o terceiro tribunal é o juízo final. Depois de 1000 anos do governo milenar, do governo de Cristo, a Bíblia diz que agora aqueles que são nação também serão salvos. E agora vem o juízo do trono branco, onde o céu e a terra somem da sua presença, e Jesus deixa de ser advogado e agora ele vem como juiz, e ele vai julgar todos os que não foram salvos, que já estão no inferno, para o lago de fogo, que é a condenação eterna em corpo, alma e o espírito adormecido. E esses então serão condenados à eternidade do lago de fogo, sabendo por que foram. E diz que pelo menos 3 livros, né? Diz: os livros serão abertos, mais o livro da vida. Os livros parte de pelo menos mais do que 1, ou sejam 2. Pelo menos 3 livros serão abertos: o livro da vida, o livro do propósito e o livro da vida, que é aquele que tem o nome de quem foi salvo. E a pessoa que vai para o tribunal do juízo final, ele não está com o seu nome no livro da vida. Porém, me chama a atenção quando Jesus ele começa a explanar um pouco sobre esse processo de juízo, como ele vai trabalhar isso. Preste atenção no texto, porque tem a ver muito com o chamado. Ele diz assim: nem todos que me chamam de Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. 3 tipos de reino nós vamos encontrar na Bíblia. Reino de Deus fala do governo de Deus. Reino de Cristo fala do governo de Cristo no reino milenar. E reino dos céus fala da salvação eterna, a igreja arrebatada. Então ele está dizendo aqui da salvação eterna, do arrebatamento. Ele diz assim: nem todos que me chamam de Senhor, Senhor serão arrebatados, serão salvos, mas apenas aqueles que de fato fazem a vontade do meu Pai que está no céu. Diga comigo: a salvação está diretamente ligada à obediência ao Pai. Está ficando claro para vocês? Ele diz então assim: no dia do juízo, muitos dirão: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Não expulsamos demônios em teu nome? E não realizamos muitos milagres em teu nome? Eu, porém, responderei: nunca os conheci. Afastem-se de mim, porque vocês praticam a iniquidade. São dias desobedeceram a lei. É uma versão mais tradicional, quer diminuir o impacto, mas a versão do grego diz: vocês cometem iniquidade. Então o que nós precisamos entender que Jesus está declarando? O que me chama a atenção é que ele não questiona o fato dessas pessoas que dizem: Senhor, Senhor, fizemos isso ou aquilo no teu nome. Ele não questiona o fato delas terem feito ou não.
aliás, delas não terem feito. Ele não diz assim, Fernando, não, para aí, para. Vocês estão dizendo que profetizaram, vocês estão dizendo que expulsaram o demônio, vocês estão dizendo até que curar, mas não era eu não. Era um engano maligno, era uma feitiçaria. Ele não diz isso, fica claro, ele não diz isso. O que ele diz aqui? Ele diz, eu porém responderei. E ele não responde dizendo, vocês não fizeram isso em meu nome. Ele diz, vocês fizeram isso em meu nome, mas junto com isso vocês praticaram a iniquidade. Ele não está dizendo assim, espera aí, vocês não expulsaram em meu nome, vocês não curaram em meu nome, vocês não profetizaram em meu nome. Não. Ele não reclama deles não terem feito em nome dele, fica claro. O texto deixa claro que ele aceita que eles fizeram no nome dele. O problema que na verdade Jesus está dizendo aqui é que o problema é deles não terem praticado a santidade ou terem praticado a iniquidade. Então sim, nós precisamos entender que somos chamados nessas três fases, nesses três pilares. Primeiro somos chamados para sermos salvos. Depois nós somos chamados para sermos santificados, para depois sermos chamados para fazer. O que nós encontramos hoje, Lucas, infelizmente, algumas pessoas que eles querem pular da fase do ser salvo direto para o fazer, ignorando o processo do santificar. São pessoas que elas estão dispostas a trabalhar sem viver o processo da mudança de caráter. Quem está me entendendo, diga amém. São pessoas que elas estão insistindo que Deus está mais preocupado com as suas habilidades do que com a sua integridade. E esse é um grande erro que nós encontramos. E alguns cristãos, eles estão colocando o seu coração nos dons das pessoas, estão colocando o seu coração na habilidade da pessoa, sem parar para avaliar, será que existe integridade, santidade? Quantos cristãos já foram enganados pela habilidade? Quantos cristãos já foram enganados pelo dom? E depois descobriram que aquele que falava, que fazia, que acontecia, na verdade, ele não tinha caráter. Pastor, mas uma pessoa para receber o dom, ela não tem que ter caráter? Não. O Espírito ele vai nos dar os dons, ele vai derramar os dons sobre as nossas vidas a quem ele quer, e não necessariamente que ele já tenha trilhado o caminho da santidade, da transformação. Quem está entendendo, diga amém. Deixa eu exemplificar isso, que alguns estão me olhando quando falam, pastor, você está dizendo heresia. Quantas pessoas que nós conhecemos, ou talvez quantos aqui, logo depois que foram salvos, ou seja, seu espírito nasceu de novo, começaram a receber e exercer dons espirituais, assim, na primeira fase da sua caminhada, ainda no primeiro amor? Quantos conhecemos pessoas assim, ou nós mesmos já vivemos isso? Quantos? Eu conheço muita gente. Que o cara recebeu Jesus, o espírito dele ativado, ele não tinha ainda seus lábios 100% purificados, ele não tinha seu caráter totalmente transformado, e eu vi essa pessoa, em algumas situações, mas especificamente, orar por um enfermo e ele ser curado. Eu já vi, e talvez alguns de vocês já devem ter visto. O cara recém-convertido, acabou de nascer de novo, não viveu o processo ainda da conversão, que é a salvação da alma, que é a transformação, a renovação da mente, que é de fato o caráter transformado, e no início da sua caminhada, Deus usá-lo em profecias. Talvez alguns de vocês já viram. E qual é o problema aqui? Pastor, mas isso é injusto. Quem somos nós para dizer para Deus se é justo ou não? Se a pessoa, ela tem o espírito dela vivificado e o Espírito Santo habita nela, ele pode derramar os dons. O ponto principal, a pessoa nasceu de novo no seu espírito, ela pode estar apta a receber os dons, mas não significa que ela está preparada no seu caráter e na sua integridade. E um cristão imaturo, quando vê alguém exercendo dons, ele começa a analisar apenas os dons e não vai compreender se existe integridade o suficiente para isso. É por conta disso que nós vemos tantas situações desconfortáveis, errôneas dentro das igrejas. Pessoas que receberam o dom, Deus se enganou em dar um dom? Não, Deus derramou o dom. Talvez ela pediu com intensidade, estava preparada para isso, mas ela não se esforçou em viver o processo do ser, e começou logo a fazer.
E é esse tipo de gente que Jesus está falando. O que eu estou falando para vocês aqui não são palavras minhas, mas o próprio Jesus diz. Quando ele fala em expulsar demônios, fala do quê? Fala de exercer uma habilidade espiritual, amém, queridos? Quando ele fala de profetizar, ele fala do quê? De um dom do Espírito Santo, lá de 1 Coríntios 12. Quando ele fala de exercer milagres sobrenaturais, está falando de dons. Ele diz: muitos vão exercer milagres, muitos vão profetizar, falar em meu nome, muitos vão ter autoridade para expulsar demônios, mas naquele dia eu os direi: não os conheço, porque vocês fizeram, mas não se preocuparam em ser. Deus nos chama para nós entendermos o nosso chamado. Deus nos provoca para nós vivermos esse chamado. Antes do fazer, entender que Ele nos chama para sermos. Jesus não fala, né, o que Ele deixa claro para nós, que o foco dele não está em o que você fez, mas em quem você foi, em quem você está sendo. Deus não está preocupado com a obra que você fez, Ele está preocupado com aquilo que você se afastou, chamando de iniquidade. E nós vivemos essa realidade, infelizmente. 1 Pedro, nós vamos encontrar Pedro falando, 1 Pedro 1,15, ele diz assim: Deus declara através de Pedro: sejam santos, porque eu sou santo. A santidade é nossa mente, é o cara ficar 24 horas com as mãos levantadas cantando. A santidade, para alguns, ele pensa que tem a ver com a roupa que ele veste. É claro que a santidade, ela vai te fazer vestir decentemente, mas ele acha que tem que ter um estilo de roupa, tem que ter um cabelo comprido, uma saia comprida. E a santidade não tem a ver com uma doutrina estabelecida por homens. Se nós queremos entender o que Deus nos chama para ser santos, ou seja, o que Deus nos chama para sermos como Ele, para exercermos a nossa imagem e semelhança dEle, tem a ver com, principalmente, o primeiro passo da santidade não é só isso, com a nossa integridade, caráter, ser justo, correto, bondoso. Podemos orar por centenas de pessoas possessas de demônios e elas serem libertas. Podemos orar por dezenas de pessoas enfermas e elas serem curadas. Podemos profetizar para milhares de pessoas, mas se não vivemos esse atributo de Deus chamado santidade, nós não estaremos naquele dia aprovados por Ele. E talvez, eu não estou dizendo que todos nós iremos fazer, mas talvez algumas pessoas ainda não chegaram no ponto de entender o que foram chamados para fazer, porque não se colocaram na posição de ser. Porque quando somos chamados para ser, não fala de uma ativação sobre as nossas vidas, fala de uma escolha em ser como Ele é. Não existirá um anjo que vai tocar a gente e falar: esse é santo, esse não é, esse é santo, esse é profano. Não, fala de uma escolha. O que é a santidade? Preguei esses dias aqui, Josué capítulo 3 verso 5, Alisson. Josué diz assim: santifiquem-se, porque amanhã o Senhor fará grandes coisas no meio de vós. E eu expliquei para vocês que o santificar-se, né, tem a ver com um ritual, um rito de purificação. Fala de limpeza, tirar o lixo, separação. Uma pessoa que ela entrava num ritual de purificar-se, de santificar-se, a primeira coisa que ela fazia, ela ir para o Rio Jordão. Naquele momento foi para o Rio Jordão, se banhar, lavar as suas roupas, procurar nos seus alforjes tudo que poderia estar velho, estragado na sua tenda e colocar no lixo. E eles se separavam por um tempo até da sua intimidade no casamento. Separação. Então, para que eu possa fazer, Everton, primeiro eu tenho que me separar. E talvez alguns de nós não estamos conseguindo chegar nessa fase do fazer, por mais que Jesus disse que tem um grupo que vai até conseguir, mas alguns de nós não estamos chegando na fase do fazer, porque não estamos preocupados em ser. Eu já disse para vocês, em Efésios 4, 12, 11, nós encontramos 5 ministérios: profeta, mestre, pastores, evangelistas e apóstolos. Mas não encontro o ministério do banco, da cadeira. Chamei uns para ficarem sentados, outros deitados.
outros encostados, e outros ainda analisando o que está acontecendo. Não existe esse ministério. Pastor, mas por que eu ainda estou sentado? 2 motivos principais. O primeiro, porque eu não quis fazer, eu não quis responder ao chamado. Ou o segundo, eu não me voluntariei a ser, não me separei. E eu vou ficar nesse lugar até eu estar preparado. Abra a tua Bíblia comigo, por gentileza, em Efésios 1:4. Deixa eu explicar uma coisa sobre a eternidade. Na nossa visão cronológica do cronos, do relógio, a eternidade é uma coisa que vai acontecer. Quem já parou e disse assim, é mais ou menos isso que eu penso, seja sincero. Quem levanta a mão e fala, a eternidade tem a ver com o que vai acontecer, levanta a mão, quero ver. Pode ser sincero. A eternidade, ela não é só o que vai acontecer, porque a eternidade, ela vai falar do quê? Ela vai falar de todo o tempo que não está no cronos. Pode ser o passado, o presente e o futuro. Deus, ele se move na eternidade. Ele não está preso no ontem, no hoje, nem no amanhã. Aqui ele está dizendo, mesmo antes de criar o mundo, em algumas versões diz assim, na eternidade, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo. Ou seja, Deus te ama muito antes dos seus pais se conhecerem, dos seus avós se conhecerem, muito antes dos seus antepassados terem vindo da Europa, terem vindo da Ásia, terem vindo da África e chegar no Brasil. Deus já escolheu você. Ele te escolheu, te amou em Cristo para ser santo. Ele nos escolheu para nos amar e para nos santificar. Então, antes de fazer, Deus, antes de te chamar para fazer algo, Deus te chamou para ser santo. E por quê? Para você ser um fanático, carola, que fica o dia inteiro fazendo oração? Não, porque a santidade do homem revela o Deus que ele serve. Sejam santos porque eu sou santo. Sermos. Ele nos chamou para sermos. A santidade fala de sermos separados. A santidade fala de fazermos renúncias. A santidade fala de nós fazermos uma escolha em andar no mesmo caminho que Deus anda. Depois que nós entendemos que Deus nos chamou para ser, deixa eu falar com você que Deus sempre que apresenta nas suas escrituras o processo do serviço, do fazer, Ele vai falar de ser. Você vai encontrar isso na Bíblia toda. Sempre quando Deus vai trabalhar o ser, antes disso, Marcelo, ele vai fazer, antes disso ele vai trabalhar o ser. Abra comigo sua Bíblia em Êxodo capítulo 18, verso 19. Nós encontramos Moisés sobrecarregado do serviço. Ele era juiz, ele julgava, ele aconselhava, ele dava direção, ele liderava e ficava desde cedo até muito tarde da noite servindo o povo. E Jetro, seu sogro, vem visitar e falou assim: Moisés, você vai estafar, daqui a pouco você tem burnout, você trava. Ele diz assim: vou te dar um conselho, separe homens que tenham a mesma porção do teu espírito para te ajudarem. Coloque sobre grupos de 10, de 100, de 1000. Vamos ler o texto. Ele diz assim: agora me ouça, Moisés, escute o meu conselho, e Deus esteja com você. Continue a ser o representante do povo diante de Deus. Ele falou: continue liderando, continue apresentando as questões trazidas pelo povo, porém ensine a eles os decretos e instruções de Deus, e mostre aos israelitas que devem viver como devem fazer. No entanto, escolha dentre o povo homens capazes. Portanto, escolha dentre o povo homens honestos. Portanto, escolha dentro do povo homens que temem a Deus. Em algumas versões diz que sejam justos, outras versões diz que odeiem o suborno. E então nomeie eles como líderes de 1000, de 100, de 50 e de 10. Deixa eu chamar a sua atenção aqui. Ele diz assim: escolha homens capazes, fala de habilidade. Mas depois ele vai falar de honestos, tementes a Deus e justos. Fala de santidade. São 4 características. Só uma fala de habilidade. 3 falam de integridade, de santidade, de capacidade. Quem está me entendendo, diga amém. Aí você fala: não, pastor, mas isso é Velho Testamento, pastor. Então vamos para o Novo? Abra a tua Bíblia comigo em Atos capítulo 6, verso 2. Aqui nós vamos encontrar agora os apóstolos,
os 11 que permaneceram e caminharam com Cristo, mais Matias, escolhido depois, sobrecarregados novamente com o serviço, igual Moisés, entendendo que ao trabalhar na parte social, no cuidar dos necessitados, tirava eles do ensino da palavra, da pregação do evangelho, e eles disseram: nós precisamos de ajuda, então vamos levantar homens que venham nos ajudar. E aqui nós vemos a ativação do ministério diaconato, do diaconal. Eram copastores, e para levantar esses copastores, então Deus vai dar uma direção. Olha o que diz o livro de Atos: por isso os dois convocaram uma reunião com todos os discípulos e disseram: nós apóstolos devemos nos dedicar ao ensino da palavra de Deus e não à distribuição de alimentos. Sendo assim, irmãos, escolham 7 homens respeitados, em algumas versões diz assim, de integridade, cheios do Espírito Santo e cheios de sabedoria, e nós os encarregaremos desse serviço. Antes do serviço, o caráter. Antes de fazer, ser. Tem muita gente querendo fazer e pular o processo do ser, a capacitação, o processo de transformação, esse processo de renovação da mente, de conversão, Fernando, que Deus nos chama. Ele diz: você até fez e foi, mas chegou uma hora que você deixou de ser. Deixou de ser. Pastor, tem a ver com santidade, tem a ver com entrega. E olha o que ele continua dizendo: contudo tenho contra você uma queixa, você abandonou o primeiro amor. Veja onde foi que você caiu. Ele caiu. Esse pastor aqui está caído. Por isso que ele diz assim: arrependa-te e volta a praticar as obras do início que você praticava. Do contrário, virei até você e tirarei o seu candeeiro, o seu candelabro do seu lugar entre as igrejas. Ele está dizendo assim: ei, estrela, anjo, arrepende. Arrependimento é reconhece, confessa e deixa. Faz o caminho de volta e volte à sua santidade, volte às obras do começo, que eram obras corretas. De contrário, eu vou tirar o que eu dei para você. Eu tiro sua igreja, eu tiro aquilo que eu entreguei como obra, porque ninguém que não for vai continuar fazendo. Nós encontramos 2 palavras que falam do juízo final. Preguei, falei, eu profetizei. Ele falou: não vos conheço. Outro: se você não voltar e arrumar, eu tiro. Esse texto aqui, nós estamos entendendo do quê? Não adianta fazer bem, mas tem que fazer como Deus quer que a gente faça. Tem que se comprometer com a caminhada. Ele diz: arrependa-se, senão eu removerei o teu candeeiro. Está claro isso para vocês? Ele enaltece a performance, ele elogia o trabalho, mas termina dizendo: você abandonou o primeiro amor. Alinha seu coração. Ele está falando aqui, Maurício, de pessoas que talvez já tiveram o ministério, já tiveram o trabalho, já fizeram, já exerceram o seu chamado de ser também, mas em algum momento perderam a sua integridade, o seu caráter, e Deus está dizendo assim: eu vou remover. Que não sejamos nós os pastores de Éfeso. Falando do fazer lá na frente, sim ou não? Para fazer o ministério do bispo, para fazer o ministério do diácono. Mas antes de fazer, ele diz que tem que ter algumas características. E ele apresenta 16 características do bispo. 16. Das 16, nós vamos encontrar uma só que tem a ver com habilidade. Apto a ensinar, habilidade de ensinar. Todas as outras 15 estão diretamente ligadas ao caráter. Quem está aqui, diga amém. Aí eu te pergunto: Deus está mais preocupado com o que se faz ou com o que se é? É. Nós dizemos: pastor, eu tenho um chamado. Então seja. Pastor, eu quero saber meu chamado. Então seja. Sabe por que a igreja hoje ela é tão desacreditada? Porque infelizmente a igreja está disposta e preocupada em ver o que se faz, e não preocupada em quem é. Quem está exercendo está muito preocupado mais com o resultado do que se faz do que em ser. Deus nos leva a entender que antes de fazermos devemos ser, ou seja, antes de fazermos Ele quer nos levar a um processo de santidade. Mas a santidade ela não precisa ser apenas algo que nós escolhemos, mas é uma questão de entrega. Então voltamos agora para a gente encerrar em Isaías capítulo 6 verso 1 agora. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor
Ele estava sentado em um alto sublime trono. A borda do seu manto enchia o templo. Acima dele haviam serafins, cada um com 6 asas. Com 2 asas cobriam o rosto, com 2 asas cobriam os pés, com 2 voavam. Diziam em alta voz uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Suas vozes sacudiam o templo até os alicerces, e todo o edifício estava cheio da sua glória, da fumaça da sua glória. Então eu disse: estou perdido, é o meu fim, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de pessoas de lábios impuros. Meus olhos, porém, viram o Senhor dos exércitos, morrerei. Então um dos serafins voou em minha direção, trazendo uma brasa ardente que ele havia tirado do altar com uma tenaz, um alicate. Tocou os meus lábios com a brasa e disse: veja, esta brasa tocou os seus lábios, sua culpa foi removida, seus pecados foram perdoados. Então ouvi o Senhor perguntar: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Tem pessoas que estão fazendo, mas o chamado para fazer está diretamente ligado ao processo de santificação. Como que foi esse processo? Os primeiros versos diz: eu vi Deus. Ele viu Deus. Então o chamado está diretamente ligado ao seu relacionamento, a quanto você está vendo Deus, você está encontrando Deus. Pensou sobre Jesus do que todos os outros tinham a boca suja. Eu não sei se ele era mentiroso, se ele era murmurador, maledicente, falava palavrão, eu não sei. Ou talvez tudo isso junto. Quando ele viu Deus, falou: oh meu Deus, vou morrer, a boca está contaminada. O cara que mais falou de Jesus talvez era o cara que está mais com a boca contaminada. Então não importa o seu pecado, não importa de onde você saiu, não importa o que você viveu, mas para você poder entender o chamado e viver esse chamado, encontre Deus. Ele diz: eu vi o Senhor. Teve um encontro. Quando ele vê o Senhor, a Bíblia diz que ele vê também a sua santidade, a sua glória. A glória de Deus, os anjos declaram a sua santidade. Pastor Leandro, ele é impactado. Ele é tão impactado pela santidade de Deus que ele fica desesperado. Porque vendo a santidade de Deus, Amaral, ele viu que ele não tinha santidade. A ausência da santidade dele ali é revelada. A falta da sua santidade é revelada. O seu pecado é revelado. Porque quando você chega diante da luz de Deus, a luz de Deus vai mostrar onde estão as tuas impurezas. E não é que Deus quer te condenar, é que Ele quer te purificar. Deus não quer que a santidade revele quanto você é iníquo, quanto você vive em iniquidade. Ele quer que a santidade dele envolva para você ser santo como Ele é. Depois que ele entende a sua falta de santidade, o que ele tem? Ele reconhece o seu pecado. Quando ele reconhece o seu pecado, o próximo passo é o quê? É confessar o pecado. Fala comigo: arrependimento. Ele se arrepende, ele confessa. Então quando ele se arrepende, vem a purificação, o fogo de Deus que toca o seu lábio. E só depois desse processo, reconhecer, confessar, ser santificado, ele ouve o Senhor dizendo: a quem eu enviarei.